defendendo a família. 1 Samuel, capítulo 30, versos 1 a 8 e de 18 a 20. Sucedeu, pois, que, chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziclag, já os amalequitas tinham invadido o sul e a Ziclag, e tinham ferido a Ziclag, e a tinham queimado a fogo. E tinham levado cativos as mulheres e todos os que estavam nela, tanto pequenos como grandes. A ninguém, porém, mataram, tão somente os levaram consigo e foram o seu caminho. E Davi e os seus homens chegaram à cidade, e eis que estava queimada a fogo, e as mulheres, seus filhos e suas filhas tinham sido levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele alçaram a sua voz e choraram, até que neles não houve mais força para chorar. E também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, Aima, a Gisraelita, e Abigail, a viúva de Nabal, o carmelita. E Davi muito se angustiou, porque o povo falava de apedrejá-lo, porque a alma de todo o povo estava em amargura, cada um por causa dos seus filhos e das suas filhas. Todavia, Davi se fortaleceu no Senhor seu Deus. E disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque: traze-me, peço-te, aqui o éfode, ou seja, a estola sacerdotal. Abiatar trouxe o éfode a Davi. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: perseguirei eu esta tropa? Alcançá-la-ei? E disse-lhe: persegue-a, pois de certo a alcançarás, e tudo libertarás. Assim salvou Davi tudo quanto tomaram os amalequitas. Também as suas duas mulheres salvou Davi. E ninguém lhes falou, desde o menor até o maior, e até os filhos e as filhas, e também desde o despojo até tudo quanto lhes tinham tomado, tudo Davi tornou a trazer. Também tomou Davi todas as ovelhas e vacas, e levaram-nas adiante do outro gado, e diziam: este é o despojo de Davi. A família está sob ataques humanos e demoníacos, ideológicos e espirituais. A crise da família é a maior, sob o jugo de um complô para destruí-la. Este fato retrata uma grande crise familiar. Saul, o sogro, quer matar Davi. Após fugir por cavernas e deserto, Davi se refugia buscando asilo político com os filisteus, e o rei Aquis agradou-se de Davi, e concedendo-lhe uma cidade de refúgio, que é Ziclag, para Davi e seus 600 homens com suas famílias, e o constituiu escudeiro pessoal. Aquis marcha então com seu exército contra Israel para lutar contra Saul, tendo Davi como seu escudeiro. Na jornada, os príncipes filisteus disseram a Aquis: Davi é um guerreiro com grande fama em sua terra. Voltando-se ele contra nós, nos imporá grande derrota. Então, a contragosto, Aquis dispensou Davi, que ao retornar à sua cidade de refúgio, junto com seus 600 homens, constatou o acontecimento de grande tragédia. Os amalequitas haviam atacado a cidade de Ziclag. Queimaram a cidade, levaram um rebanho e tomaram cativos suas mulheres, filhos e filhas. Diante desta tragédia, Davi e seus homens começaram a chorar até esgotarem-se suas forças. Sob tal crise, os aliados de Davi voltaram-se contra ele e queriam apedrejá-lo.
Apesar de tudo isso, Davi tomou ânimo junto ao Senhor, o seu Deus, clamando a ele em oração. Então perguntou a Deus se deveria perseguir o bando e se o alcançaria. E Deus disse que o perseguisse, porque retomaria tudo que seus inimigos tomaram dele. Assim foi Davi, lutou e venceu, trazendo tudo quanto lhe haviam levado, não somente os rebanhos, mas filhos e filhas, mulheres, tudo ele trouxe de volta. Isso retrata a batalha que a humanidade está enfrentando. É o ataque do inimigo real que emprega todo o seu arsenal para destruir a família. O inimigo declarado explicitamente está vindo contra a família para roubar sua paz, matá-la, destruí-la. Assim, casamentos são desfeitos, filhos voltam-se contra os pais, muitas pessoas ficam magoadas, desesperançadas. Entes queridos nos veem como se cobertos de razão sempre vivessem, vendo-nos como meros ingênuos ou excessivamente impressionáveis. A prisão espiritual são as grades das falsas doutrinas, sob a ausência de consciência de culpa e da necessidade da autonegação, da admissão de pecado e consequente necessidade de salvação para que possam alcançar a paz. Deixam-se levar por uma tranquilidade aparente, inexistente, a sensação de que o importante é o aqui e o agora, como única oportunidade de viver bem, com o coração anestesiado pela falsa paz que o mundo proporciona. A educação, os meios de comunicação, os entretenimentos têm como principal escopo o entorpecimento da mente desde a infância para longe dos princípios divinos, da moral cristã, incentivando a violência, corrompendo padrões morais e expondo explicitamente a prática de satanismo num pântano de egoísmo, desamor, violência e todo tipo de decadência, envoltos todos em um entorpecimento espiritual não percebido pela sociedade. A célula da sociedade, a base da igreja, a família, é o principal alvo do ataque implacável das trevas. E o mundo mergulha num abismo de obscuridade e engano, alheio ao mal que o sufoca do modo jamais visto ou imaginado. O domínio da carne, o obscurecimento da razão, incapacita o ser humano de ouvir a sã doutrina, sentindo comichões nos ouvidos, buscando mestres conforme suas concupiscências. Somente há um caminho que conduz à saída desse labirinto: Jesus Cristo, pela negação de si mesmo e obediência irrestrita aos seus mandamentos e observância do seu ensinamento. Ele é o caminho, a verdade e a vida, a porta estreita, a propiciação pelos nossos pecados. Somente Ele pode nos dar a paz, não como a dá ao mundo, mas fazendo com que não se turbe o nosso coração, nem nos atemorizemos. E assim escreveu Isaías: ouvi-me, vós que conheceis a justiça, povo em cujo coração está a minha lei. Não temais o opróbrio dos homens, nem vos turbeis pelas suas injúrias. Isaías 51, verso 7. As minhas ovelhas conhecem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem. João, capítulo 10, verso 27. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Êxodo capítulo 19, verso 5.
Senhor, escuta a minha voz. Sejam os teus ouvidos atentos à voz das minhas súplicas. Salmos 130, verso 2. E está escrito: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável e que não se pode mudar, guardada na virtude de Deus para a salvação, já prestes para se revelar no último tempo, em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário, que estejais por um pouco contristados por várias tentações, sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. Porque toda a carne é como a erva, e toda a glória do homem como a flor da erva. Secou-se a erva e caiu a sua flor. Mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E esta é a palavra que entre vós foi evangelizada. Ao meu Deus e Pai por Cristo Jesus, toda a honra e toda a glória, de eternidade em eternidade. Amém.